Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu resolvi conversar com vocês sobre a última leitura que eu fiz, que foi Crônica de uma Namorada, da Zélia Gattai. É um daqueles livros que eu troquei no sebo. Eu fiz um vídeo contando para vocês os livros que eu troquei no sebo. Foi, acho que, o penúltimo vídeo que eu postei. E eu vou deixar aqui nos cards, tá? Para vocês. E para quem ainda não viu. E aí, esse foi o primeiro livro daquela lista que me deu vontade de pegar. Esse aqui é uma releitura que, para mim, né, eu li esse livro há muitos anos atrás, assim, mas sei lá, acho que uns 20 anos atrás, talvez mais. Já tem muito tempo. E foi uma delícia voltar ali, né? Então, só, enfim, dando aqui um geralzão para você, o Crônica de uma Namorada foi escrito pela Zélia Gattai, que é uma grande escritora brasileira. Ela foi esposa do Jorge Amado e ela é assim, eu tava lendo, né? E eu tava pensando, caramba, eu acho que ela é uma das minhas escritoras favoritas, porque ela, o Machado de Assis e o Érico Veríssimo, eles, quando eu leio livros deles, eu sinto assim uma coisa muito especial, sabe? Que, enfim, cada um, né, com seus favoritos. E então, assim, eu lembrei aqui da Zélia Gattai, que porque eu só tinha lido dela o Anarquistas Graças a Deus, que é um livro que eu tenho aqui e eu vou mostrar isso para vocês. E eu tinha esquecido que eu já tinha lido esse livro dela antes. E, ai, gente, é muito gostoso. Eu adoro esse tema de crônica, sabe? De dia a dia, rotina. E aqui no Crônica de uma Namorada, ela vai. Aqui é um romance, né? O Anarquistas, Graças a Deus, é um livro de memórias. Mas esse aqui é um romance. Eu não sei se ela tem outros romances. Eu estava dando uma olhada na bibliografia dela, eu acho que esse é o único romance que ela escreveu. Se eu estiver errada e alguém puder me corrigir, tá? Por favor, escreva aqui nos comentários. Mas que eu quero saber. E ela aqui ela vai contar a história de uma menina, uma adolescente, que perde a mãe muito cedo e ela vai viver a vida dela ali, a adolescência, com o pessoal da casa, a família, os vizinhos, sabe? Assim, é muito essa coisa de dia a dia e das coisas simples da vida, e o quanto que as coisas simples vão transformando a gente, sabe? Aos poucos, sem a gente perceber. As amizades, né? Ela tem uma amizade muito bonita com a Ricardina, que é uma menina que foi criada ali pela família. A mãe, antes de morrer, a mãe trabalhava, eu não me lembro exatamente qual era o cargo da mãe, mas era como uma assistente social, enfim, e aí ela pega essa menina para criar, porque a mãe não tem condições, e elas viram melhores amigas. É uma amizade muito bonita, sabe? Muito linda. A história da Ricardina também é muito legal, porque é uma menina que veio do nada e que tem uma grande paixão por cantar, que eu me identifico muito, porque eu também adoro cantar. Tá aí uma coisa que vocês não sabiam, né? Mas eu amo cantar. E então, assim, adorei assim, lembrar da história da Ricardina, que era uma história que eu nem me lembrava, na verdade, e é muito bonita, a amizade delas, né? Uma amizade genuína, sabe? Que eu acho que é legal a gente se inspirar também em coisas boas, né? De não ter inveja, não ter ciúmes, não ter, sabe? Um apoio mútuo, né? Assim, uma coisa de torcer, né, uma pela outra, sabe? Muito legal. E aí o pai dele vai casar de novo, e aí ela vai lidar com
com essa nova mulher aí que entra na casa. É assim, é uma história muito simples e muito real, muito real, muito. Eu acho que é o tipo de história que a gente se identifica demais e me lembrou Clarissa, do Érico Veríssimo, que também é outro livro que eu amo e que também é isso, né? A história de uma menina e contando ali o desabrochar, né? Da mocidade, da feminilidade, da sexualidade e, né? Uma menina que tá nessa transição aí, né? Para a fase adulta. E é muito bem escrito, muito bonito. E aqui ela também vai trazendo vários acontecimentos reais da época que se passa aqui, né? O livro. E não me lembro exatamente o ano. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas eu acho que é a década de 30. Tem personagens fictícios, também tem personagens reais, pessoas famosas da época são mencionadas, sabe? É muito legal. E eu acho que eu não vou achar aqui, mas acho que é isso, a década de 20, década de 30. Acho que eu tô equivocada, porque agora eu tô lembrando que chega uma hora que que o pai dela ganha uma televisão. Então não, é bem mais pra frente. Então, eu falei década de 20, não. A história se passa aqui em 1950. E ela vai descobrindo, né, a vida, a adolescência ali, vai se desenrolando, e ela descobre o amor, né, ela vai ter aqui a primeira paixão. E isso foi uma das coisas que foi diferente para mim, porque na época que eu li, eu achei bonita essa história e tal, né, achei bonita ali a história deles, né, dela com o primo, né? Não sei se é primo, se é amigo, enfim. E que é o menino que mora lá, né, na casa dela, né, da família dela, que passa uns tempos lá para estudar. E na época eu achei bonita a história e tal, não tive assim sei lá, acho que um pensamento crítico, sabe? E hoje eu achei assim achei a atitude desse menino, né? Então, é um rapaz, né, na verdade, porque aqui ele já tem vai contando ali, né, a história de amor deles, começa com eles um pouco mais novos, e aí passa, acho que são alguns anos, né? E achei assim bem tóxico mesmo. Mas é isso, né? Ela aprendendo a discernir o que é amor de verdade, o que não é, né? Ela confundindo muito essa coisa da atração física com o amor, né? Que é algo que pode confundir mesmo. E então foi uma coisa bem diferente para mim, porque aqui eu fiquei assim com um ranço desse garoto. E na época, para mim, simplesmente assim, ai, que fofo, né? História, não sei o quê. E aí aqui, né? Você vê, né? O tempo passa, a gente muda. Mas é isso, gente. É uma delícia a escrita da Zélia Gattai, né? Então, só lembrando aqui, né? Do Anarquistas, Graças a Deus, que é um livro que eu amo, que eu vou querer reler esse ano. Que é um livro de memórias. Pelo que eu estava olhando, né? Na bibliografia dela, ela escreveu mais livros de memórias, né? E eu nem sabia que tinham tantos, né? Que tinham outros. E, inclusive, agora eu já tô em busca dos próximos. Já dei uma olhada e sei que está vendendo nessa edição mesmo aqui da Companhia das Letras, né? Tipo, são vários livros, né? De memórias. Esse aqui é o primeiro, que é o que conta da infância dela, que começa em 1910, e é muito interessante porque a gente vai, tanto nesse livro quanto no Crônica de uma Namorada, a gente vai
Para São Paulo ali, aquele clima de várias culturas, né? Vários imigrantes em São Paulo e as culturas se misturando, né? Ali no começo do século, aqui já mais adiantado, né? Então já as gerações seguintes, né? A história da Zélia é muito interessante por conta disso, né? A gente aqui no Anarquistas a gente mergulha bem na cultura italiana, que eu tenho assim um apreço, né, especial, assim, eu tenho muita curiosidade pela cultura italiana no Brasil, pela cultura italiana no geral, não sei porquê, né, um gosto, e então é muito gostoso, assim, até porque eu particularmente eu gosto muito de conhecer sobre a história do Brasil, assim, de vários ângulos e tudo que foi influenciando, né, o nosso povo a ser como é hoje, sabe? Então acho muito legal, muito interessante. E eu gosto muito desse olhar, assim, do cotidiano mesmo, sabe? As pessoas vivendo ali o dia a diazinho delas, né? A rotininha, sabe? Assim, eu acho muito legal. Eu gosto de rotina, né? Assim, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Não da rotina como essa coisa repetitiva no sentido de fazer tudo igual, não é isso. Quando eu falo rotina, eu quero dizer essa coisa do dia a dia, das pequenas coisas da vida, né? Do simples, do habitual, né? Isso que eu quero dizer. Então, é isso, gente. Olha, recomendo demais, demais essa leitura para vocês, tanto desse quanto do Anarquistas, graças a Deus. É, é realmente assim, é bem o tipo de literatura que eu gosto, sabe? É bem essa coisa assim, brasilidade né, romance histórico e influências de outras culturas, sabe? Eu acho muito gostoso. Cotidiano. Adoro, 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 adoro. Já quero ler os outros livros da Zélia, já vou sair fuçando por aí. É isso, gente. Essa foi a minha última leitura. Eu já tô, na verdade, terminando um outro livrinho ali, que possivelmente semana que vem vai ser resenha de novo. E é isso, né? Eu comentei com vocês que eu tinha combinado comigo, assim, vou ler no máximo 2 livros, né, por mês, a não ser que espontaneamente aconteça diferente, e pronto, né? Aconteceu. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, quando a gente gosta de alguma coisa, quanto mais a gente deixa livre, de repente a gente descobre que a gente até faz mais do que a gente imaginou que a gente ia fazer, sabe? Ao invés de colocar um monte de regra, às vezes se eu coloco muita regra, vai ficando sem graça pra mim. Não sei como é que é pra vocês aí. Mas quando eu deixo bem solto, bem livre, assim, aí mesmo é que dá vontade de fazer o que a gente gosta. É isso. A gente se vê então na semana que vem. Um beijo, um bom final de semana pra vocês e até lá. Tchau.